Olá, seja bem-vindo, eu sou o Donizete, vou apresentar uma dica simples, mas que espero que seja útil. A dica é a seguinte, pessoal. Precisamos ter a atenção de conferir os disjuntores termomagnéticos antes de fazer a instalação dos mesmos no QDC. É muito raro eles virem com defeito de fábrica, apresentarem defeitos de fabricação é muito difícil, mas é sempre recomendável conferir antes. Eu já tive por 2 vezes que trocar disjuntores pelo fato deles apresentarem defeitos de fabricação e eu não detectar este defeito antes da instalação deles. Primeiro defeito, esse disjuntor aqui eu já apresentei um vídeo dele, eu tive que substituí-lo, trocá-lo, porque ele apresenta o seguinte defeito: a alavanca neste momento está na posição desligado, mas ao levá-lo para a posição ligado, não é sempre que ele aceita. Vejamos. Não aceitou neste momento. Todas as outras tentativas primeiro ele aceitou. Novamente não. Novamente não aceitou. Agora aceitou novamente. Ou seja, retornou a aceitar a condição inicial, que foi aceitar a posição ligado. Mas não é sempre que ele aceita, como vocês viram. E como eu mostrei também num outro vídeo, dando a dica de como fazer a troca dele. Este é um dos problemas que pode acontecer. O disjuntor não aceitar ficar na posição ligado. Às vezes ele aceita e fica, às vezes não. Este aqui eu tive esse problema, porque eu conferi inicialmente, talvez umas 2 vezes, ele aceitou, mas ao final, ao fazer o teste final, conferir para entregar a instalação, eu deparei com este problema e eu tive que substituí-lo. Portanto, pessoal, é melhor gastar um pouquinho de tempo mais conferindo várias vezes, talvez 20, 30 vezes, para ver se está ok, do que ter que futuramente voltar para fazer a substituição dele. Na sequência, eu vou mostrar o segundo defeito que eu já me deparei com ele e que precisamos ter o cuidado de conferir antes de fazer a instalação do disjuntor. Pessoal, um outro defeito que o disjuntor pode apresentar vindo de fábrica com ele é o seguinte: instalamos o condutor fase aqui, a fase presente aqui, disjuntor na posição ligado, mas na saída dele não há presença de fase, não há a continuidade do circuito, ou seja, internamente, circuito continuamente aberto, independente se o disjuntor está na posição com a alavanca desligado ou se ele está ligado. Eu deparei com um problema desse em uma instalação elétrica em 2008, ao terminar a montagem do QDC, energizando o mesmo, conferindo a saída de todos os disjuntores, um deles, mesmo com a posição ligado, mesmo ligado o disjuntor, não tinha presença de fase na saída do disjuntor. Eu tive que então trocar o disjuntor por causa deste defeito. Mas ele pode ainda apresentar um outro defeito. Eu não me deparei com este outro, mas pode acontecer também. Ele pode vir com defeito de fábrica da seguinte forma: mesmo o disjuntor na posição desligado, fase presente na entrada, com ele desligado, fase presente na saída, ou seja, internamente, circuito continuamente fechado, independente dele estar na posição ligado ou desligado. Também é problema, porque nesse caso não consegue desligar o circuito. Como identificar isso antes de instalar o disjuntor no QDC? Com o uso do multímetro, ou pode ser também o alicate amperímetro, ajustado na função
para medição de resistência, diodo, teste de continuidade, é a mesma escala aqui, nós conseguimos identificar se o disjuntor está com problema ou não. Se ele está com o circuito interno continuamente fechado, em curto, ou se ele está com o circuito dele interno continuamente aberto, ou seja, mesmo ligado, não permite passagem da corrente elétrica. Ou, no caso, em curto, mesmo desligado, ele permite constantemente passagem da corrente elétrica. Ou seja, circuito interno continuamente fechado. O que fazemos então? Como disse, o instrumento já ajustado para medição de resistência, teste de continuidade, nós então fazemos da seguinte forma: uma ponta de prova em cada extremidade do disjuntor. Com ele desligado, ele tem que indicar resistência infinita, ou seja, internamente circuito aberto. Neste caso aqui, não há possibilidade de passagem de corrente elétrica. Ligando o disjuntor, ok, lá, ele indicou resistência zero, circuito neste momento fechado. E ele também tem o recurso do sinal sonoro. Não são todos os instrumentos que dão recurso de sinal sonoro, mas a maioria deles tem. Ok, então neste caso, esse disjuntor está perfeito. Ligado, ele permite a passagem de corrente elétrica, e desligado, ele interrompe a passagem da corrente elétrica. Eu não tenho aqui disponível para mostrar nenhum disjuntor com defeito, mas estou mostrando como testar. Se com ele desligado, porventura ele fazer medição de resistência zero, ele medir resistência zero, ou também dar o sinal sonoro se tiver o recurso, com ele na posição desligado, é porque ele está em curto, defeito. E se ele na posição ligado não medir resistência zero ou próximo de zero, não der o sinal sonoro, caso tenha o recurso para isso, sinal também que está com defeito. Tem uma outra forma de testá-lo, de conferir, também é usando a lâmpada em série. Eu já tenho aqui montado essa lâmpada em série aqui nessa tomada. Uma ponta de prova da lâmpada está ligado aqui na fase, sendo que o neutro está ligado aqui na entrada do disjuntor, desse disjuntor. Eu, com a outra ponta de prova que está ligada na outra extremidade da lâmpada, novamente lembrando, pessoal, uma da extremidade da lâmpada está ligada aqui na fase, a outra extremidade da lâmpada é essa ponta de prova. Este outro cabo aqui é o neutro que está ligado na entrada do disjuntor. A inversão aqui de fase neutro para essa situação aqui não importa, pessoal. Tanto faz neutro aqui ou fase aqui, neutro ou fase lá, para esse tipo de teste. Disjuntor na posição desligado, a lâmpada não acende e não pode acender. Se a lâmpada acender, sinal que o disjuntor estaria com defeito, estava em curto, ou seja, internamente circuito continuamente fechado, não pode. Então, neste caso aqui, disjuntor desligado, eu estou fazendo o teste, a lâmpada não acendeu, ele está perfeito. Vamos testar agora com ele ligado. Ok, a lâmpada acendeu, porque eu tenho o neutro aqui nessa extremidade, a fase na outra extremidade da lâmpada, através da outra extremidade, pelo filamento da lâmpada, o circuito é fechado. Ok, perfeito então. Fazendo isso, pessoal, evitamos transtornos de ter que trocar o disjuntor depois, como disse, perdendo tempo, deslocamento aí desnecessário. Ok, muito grato pela atenção e até o nosso próximo vídeo.